Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Lá no livro de Ezequiel 28, versículo 14. Essa mensagem, ela nos remete ao que aconteceu com Satanás, antes dele ser Satanás. Antes dele ser Satanás, ele era conhecido como quem? O anjo de luz, que em latim quer dizer o quê? Lúcifer. Tem gente que fica, esse nome é... Em latim, anjo de grande luz, se escreve assim, Lúcifer, de muito brilho. Então, se você achava que Lúcifer é o nome do capeta, você errou. E se você achava que capeta é o nome do diabo, você errou também. E se você achava que diabo é o nome do Satanás, você errou também. Bispo Paulo, qual é o nome dele então? Eu sei lá. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala o nome dele. Anjo caído? Mas também não é o nome. Tudo isso são adjetivos. É assim, professora, que eu deveria falar? Satanás significa adversário em hebraico. Capeta. Capeta vem de capa. Capa. Uma capa pequena. Capeta. Depois você pesquisa e você vai ver. Diabo. Diabo vem do grego. Sabe o que significa diabo? Quem sabe? Segura que agora é pesado, hein? Acusador. Então toda vez que você vê alguém acusando o outro de alguma coisa, fala, você é o diabo. Diabo é acusador, que significa. Estou traduzindo aqui para você. Então presta atenção, quero que você veja isso aqui. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito importante. Eu quero que você veja aonde foi que aquele grande anjo de luz falhou para se tornar tudo isso que a gente chama ele hoje, que a gente pensa dele hoje. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa maneira de pensar, de agir, é exatamente como ele pensou e agiu lá atrás. Então eu estou dentro da igreja, naquele pensamento, eu estou com Deus, Deus está comigo, e é mentira. É mentira, você está enganando a você mesmo. E não existe nada pior do que ser enganado por si mesmo. Porque quando você é enganado pelo outro, você fala, poxa, eu confiei em fulano, eu acreditei nele, e ele me enganou. E quando você se engana, você mesmo se engana, você vai reclamar com quem? O quê? Olha o que diz o texto sagrado, ó. Olha Deus falando com esse anjo. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus. Sabe o que significa ter acesso ao Monte Santo de Deus? Nem todo anjo tem acesso direto a Deus. Você achava que todos os anjinhos ficavam lá perto de Deus dançando? Não. Aqui, você mora em Brasília. Você mora aqui em Brasília. Você tem acesso ao presidente da República? Mas ele mora ali. Só alguns têm acesso. Só alguns têm acesso. E com Deus, a coisa é mais delicada ainda.
Só que este anjo aí, esse querubim, ele tinha o quê? O acesso direto. Ele podia ir e vir. Imagina ele passando perto dos outros anjos que não tinham esse acesso. Como é que os anjos olhavam para ele? Nossa, esse aí é o cara. Nossa, ó, batia continência. Olha, ele tem acesso ao Todo-Poderoso. Olha que maravilha a vida dele. Continua comigo, olha lá. E andava entre as pedras cintilantes. O que é isso, andar entre as pedras cintilantes? Hã? Pois é, a gente logo imagina que estava pisando em alguma coisa. Não, aqui está falando das honras que ele tinha. Já viu quando você fala assim, ó, fulano não anda, fulano desfila. Todo mundo observa, é destaque. Então quando fala que ele andava entre as pedras cintilantes, quer dizer que aonde ele passava, chamava atenção. O brilho era grande. Olha que forte. Meu Deus. Continua comigo, versículo 15. Lê para mim em voz alta aí, lê essas duas primeiras palavrinhas para mim em voz alta, por favor. Não, fala mais alto. Mais uma vez. Deus faz questão de dizer que aquele anjo era irrepreensível. Deus tem motivo para chamar a sua atenção? Se tivesse, já não está encaixando aqui, né? Ele era o quê? Irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Deus falando com o cão imundo lá. Você era irrepreensível até o dia que você deixou a maldade entrar. Até o dia que a maldade entrou, você deixou. Agora presta atenção aqui no versículo 16 em diante. Vamos lá. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso, o bania em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Para fechar com 18, você profanou seus santuários com seus muitos pecados, e o seu comércio o quê? Desonesto. Então Deus começou a observar as atitudes daquele anjo, e uma das coisas que Deus logo percebeu é que ele estava sendo desonesto. Irmão, máscara de crente não leva ninguém para o céu. Porque Deus não olha para a máscara. Posso dizer uma coisa para você de todo o coração? De todo o coração. Não reclame da sua vida se você não tiver moral nenhuma com Deus para reclamar, não. Não reclame. Por que você vira para Deus e reclama da sua vida se você não se enquadra na maneira que Deus indica para você ser, para você se enquadrar? Isso é ser desonesto. Desonesto.
Digamos que eu fale mal aqui do seu Ângelo. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu fale mal dele, nas costas dele. E quando eu preciso de alguma coisa, aí eu vou lá pedir para ele. O que eu estou sendo? Estou sendo desonesto. Porque se eu tivesse o mínimo de quê? De caráter. Se eu tivesse o mínimo de caráter, eu jamais ia pedir alguma coisa para ele. Olha como é que é forte isso. Você que disse a palavra caráter, não foi? Foi vocês que disseram agora. Deixa eu continuar o texto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu, reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que observavam. E o 19? Todos que o conheciam estão horrorizados com o seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Então veja que Deus conta para nós exatamente como que foi a queda do inimigo. Qual foi o caminho que ele seguiu? Desonestidade, falta de caráter, acusador. Ele tentava passar uma imagem de algo que ele não era. Deus não olha para o seu exterior, nem para o meu exterior. Deus olha para o seu coração. Deus olha para a sua maneira de agir, para a minha maneira de agir. Gente, a igreja, no geral, a igreja tem perdido essa virtude. A igreja tem se tornado um cinema, um lugar de distração para muitos. Hoje é o culto. Não. A igreja tem que ser visto como um lugar santo, lugar de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, lugar de se desconectar de qualquer coisa deste mundo, para poder estar ali em comunhão com Deus. Às vezes são 2 horas só por semana. Muitas pessoas pelo seu trabalho, pelos seus compromissos, às vezes só podem vir ao domingo. E naquele período, era o período dela estar totalmente conectada, envolvida com quem? Com Deus, e muitos não agem assim. Para que vem? E quando sai da igreja, saiu, terminou o culto, foi embora. O que a pessoa deveria fazer? Conduzir a vida dela durante aquela semana, conforme ela aprendeu aonde? No culto. Então o que não era do jeito que ela aprendeu no culto, ela vai mudar. E ela vai conduzir a vida dela durante a semana, do jeito que Deus orientou, do jeito que Deus ensinou. Quer dizer que tudo vai ser diferente da noite para o dia? Não, por isso que cada semana a gente aprende um pouquinho a mais. E aí nós vamos sendo moldados por Deus, se nós permitirmos. Deixa eu ver o versículo 20 aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no 20. Não, aí continua, né? Então eu recebi outra mensagem do Senhor. Mas aqui você viu como que foi a queda dele. Ele era o exemplo, brilhava, era motivo de orgulho, se transformou depois em motivo de vergonha. De vergonha. Vamos seguir os passos dele não, gente? Vamos não? Vamos ser diferente. Vamos ser pessoas
que Deus olha para nós e vê o nosso caráter. Eu digo sempre para a pastora Wanda o seguinte: às vezes eu falo no culto uma vez ou outra, porque tem muita gente que não gosta. Mas quando não gosta, é porque o próprio caráter já está dizendo alguma coisa. No dia do juízo, o juízo de Deus, se por algum motivo Deus disser para você: olha, seu lugar não é no céu não, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, pode ter certeza que o motivo de Deus falar isso para você não é porque Ele não gosta de você, mas é porque as suas escolhas mostraram isso para Ele, que você não queria estar no céu. Então não vai adiantar reclamar, bater boca, gritar: mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Não, irmão. Sabe o que é ter caráter? Ter caráter é assim, ó, Deus falar assim: ó, seu lugar não é no céu não, vai para o inferno. Sim, Senhor. Baixar a cabeça e ir para o inferno. Que é isso, bispo? Porque não vai adiantar reclamar. Todos sabem que esse dia vai chegar. E posso te dizer uma coisa que ninguém nunca te disse? Deus não aceita a reclamação de ninguém. Está lá em Lucas, acho que é Lucas 23. Coloca para mim aqui, que no dia do juízo, acho que é 23, se eu não me engano. Vê aí para mim. Eles vão gritar assim, ó, tem gente que vai gritar: Senhor, nós estávamos na igreja direto, comíamos e bebíamos na tua presença com o Senhor. Vai reclamar, vai questionar, vai querer argumentar. Deus não aceita reclamação. Deus não tem conversa com Deus. Cada um colhe o que planta. Nossa vida com Deus aqui nessa terra tem que ser conforme a palavra de Deus ensina. Eu estou querendo mostrar para você aqui hoje que essa vergonha que a gente vê por aí, na sociedade, na política, em todo lugar, pessoas que dizem que são crentes, são nada, são uma vergonha. Eles não são referência para ninguém, não. Ah, fulano lá que é o pastor fez isso. Não, ele não é pastor. Ele tem o título de pastor, mas ele não é pastor. Ah, o cantor fulano de tal fez aquilo lá, o levita. Que levita, rapaz? Ele tem o título de alguma coisa, mas ele não é. Porque é o nosso caráter que mostra quem nós somos. É o seu caráter dentro da sua casa que vai mostrar se você é crente ou não. É o seu caráter no seu local de trabalho que vai dizer se você é crente ou não. Sempre vai ser o seu caráter. Na rua, no trânsito, em qualquer lugar. Quando a gente vai jogar futebol aqui, quem já foi com a gente aqui sabe. A primeira coisa que eu faço antes de começar é reunir todo mundo, fazer uma oração. E eu digo para todo mundo que está ali: eu não aceito, não quero nenhum palavrão, não quero nenhum xingamento, não quero nada aqui, porque eu sou crente na igreja e sou crente aqui também. E aonde eu estiver eu tenho que dar bom testemunho. É o seu caráter. Guarde isso no seu coração. Ser crente não é um título, não pode ser um título. Ser crente tem que ser uma expressão do seu caráter. Amém? Você não encontrou não? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui que eu encontro, ó. Lucas 13, versículo 23. Lucas 13, 23. Coloca para mim aqui no televisor, por favor. Lucas 13, 23. Olha o que diz. Alguém lhe perguntou para Jesus: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, o que ele respondeu ali no 24? Esforcem-se para entrar pela porta o quê? Estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não. Então presta atenção, ó. Primeira parte diz assim, ó, que alguém perguntou: mestre, são poucos os que serão salvos? Jesus olhou e falou assim: olha, esforce-se. Em outras palavras, Jesus nem falou que era poucos. Poucos ainda é muito. Só vai conseguir ser salvo quem se
esforçar. Esforçar, porque a porta do céu é o quê? Alguém aqui já passou por uma porta estreita? Assim, humanamente falando, alguém já passou por uma porta estreita? Como é que você age para passar por uma porta estreita? Encolhe a barriga, mexe de um lado, passa um lado, o outro, vai tentando. Esfrega as costas. E se você vier correndo, você passa pela porta estreita? Não. Tem que ter empenho, esforço, dedicação, comprometimento. Aí Jesus continua assim no 25. Olha que forte isso aqui, ó, no 25. Quando o dono da casa tiver trancada a porta, quem é o dono do céu? Deus. Ele é o dono da casa, concorda? Então, quando Deus tiver trancada a porta do céu, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora. Quem não se esforçou, né? Lembra lá que nós falamos do caráter? Do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele lhe responderá. O que Deus vai responder para quem estiver batendo? Não os conheço, nem sei de onde são. Aí, lembra da justificativa que eu falei que Deus não aceita justificativa? Lembra? Deus não aceita justificativa. Por isso que a Bíblia fala que com Deus é sim, sim, não, não. O que passou disso vem do maligno. Com Deus não tem esse negócio de, mas, né? Não tem. Aí o pessoal vem se justificar no 26, olha lá, ao 26. Versículo 26. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. Quando é que as pessoas comem e bebem com Deus? Na Santa Ceia. Quer dizer que esse povo aqui ia aonde? Na igreja. Participava do quê? Da Santa Ceia. Quem olhava para esse povo achava que esse povo era o quê? Era crente. Não, porque fulano é evangélico. Olha lá, participa da Santa Ceia. Olha lá. Aí eles justificando: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ou seja, o culto, a igreja perto da gente, o Senhor ensinou em nossas ruas. Nós sabemos a palavra, nós participamos da Santa Ceia. Versículo 27. E ele responderá. O que Deus vai responder? Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. 28. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão o quê? Serão o quê? Lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte, do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de quem? De Deus. Olha Deus falando: vocês estiveram na igreja, vocês ouviram a palavra, o pastor falava, o pastor ensinava, vocês participavam da Santa Ceia, mas o caráter de vocês continuou sendo o mesmo, não mudou. Não mudou. Vocês não firmaram compromisso comigo.
Vocês estiveram anos na igreja. Sabe o que vai acontecer? Jesus falando aqui, ó. Jesus falando. Vai vir pessoas nos últimos dias. Pessoas que não tiveram esse tempo de igreja que vocês tiveram. Pessoas que logo que chegar já vão ouvir a palavra, vão aceitar a palavra e vão viver a palavra. E essas pessoas vão ocupar o seu lugar no reino dos céus. E para finalizar, o Senhor disse assim, no versículo 30. E prestem atenção. Alguns últimos serão os primeiros. E alguns primeiros serão os últimos. Vir à igreja não muda nada. Pelo contrário, se a pessoa vem e continua sendo a mesma pessoa, ela está dizendo com a sua atitude que o que Deus ensina na palavra para ela é nada. É como se Deus estivesse falando e ela nem aí. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer que você esteja no céu. Mas será que você quer estar lá? Não pelo que você fala. Falar, qualquer um fala o que quer. O que quer. Mas o que vale, o que conta para Deus é o que você vive, pratica. Amém? Aquilo que você absorve e coloca em prática. Viva uma vida com Deus a partir de hoje, de verdade. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era desonesto, não seja mais desonesto. Aquele que vivia na prostituição, não viva mais na prostituição, porque tudo isso desagrada a Deus. Enfim, aquele que tinha vícios, largue os vícios. Aquele que vinha para a igreja e a hora do culto é como se não tivesse acontecendo nada, mude a sua postura. Aquele que não era batizado nas águas, tome uma posição, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ah, eu não estou preparado ainda, estou esperando Deus me tocar. Deus nunca vai te tocar. Como assim, Bispo Paulo? Deus nunca vai me tocar. O toque de Deus é você crer ou não na palavra dele, o que está escrito. Isso é o toque de Deus. Isso é o toque de Deus. Tome uma posição com Deus, gente. As coisas estão cada dia mais estranhas nesse mundo. Estreite uma aliança de verdade com Jesus. Viva com Deus de verdade. Seja crente de verdade. E eu creio que o seu nome vai estar no livro de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu fazer aqui com você o estudo do último dom do Espírito Santo, né? 12, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus. Olha o que diz o texto sagrado. A um, ele dá o poder de quê? Realizar milagres. É um dom espiritual, o poder de realizar milagres. A outro, ele dá a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas,
Lembra que nós aprendemos semana passada que existem as línguas espirituais, a língua que os anjos falam, que Deus fala, podemos dizer assim. Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo o quê? Dito. É o dom de interpretação das línguas espirituais. Eu costumo dizer que esse dom, minha opinião, tá? Paulo nos ensinou que o maior de todos seria o dom de profecia. Porque o dom de profecia é onde a pessoa anuncia a palavra de Deus, levando a salvação, a conversão. O que eu acabei de fazer aqui há poucos minutos atrás foi profetizar. Falando da salvação, falando do que está errado, do que precisa ser transformado, do que precisa ser abandonado. Isso é profetizar. Há poucos minutos aqui, estava sendo profetizado aqui sobre a sua vida. Então Paulo diz que esse seria o principal de todos os dons. Agora, no meu ponto de vista, talvez assim o mais especial de todos os dons seria esse dom da interpretação das línguas espirituais. Porque quando a pessoa consegue interpretar a língua estranha, então ela consegue entender claramente os mistérios ocultos de Deus. É como se ela tivesse a capacidade de conversar com Deus naquela língua diferente, naquela língua especial. E esse dom é raríssimo. Normalmente você vê em igrejas por aí uma pessoa aqui falando em línguas estranhas, do outro lado outra pessoa falando em línguas estranhas, do outro lado outro, quando não junta 10, 20 falando em línguas estranhas, mas quase nunca você vê alguém interpretando. E eu pergunto para você, se não tem quem interprete, qual o proveito? Qual o proveito daquela língua está sendo ali falada no nosso meio? Vou te dar um exemplo. Escute bem o que eu vou falar. Preste atenção. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Você entendeu o que eu disse? Só que eu não falei em língua espiritual nenhuma. Eu simplesmente disse assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, que proveito teria para você se eu chegasse aqui, toda a pregação que eu fosse fazer, eu fizesse nessa língua que você não entende? Não ia ter proveito nenhum. Você ia entrar no culto, não ia entender nada, ia sair chateado porque veio para o culto e não ouviu o que precisava, não teve proveito. Assim a Bíblia ensina que são as línguas espirituais. Se não tiver quem interpreta, não adianta, não vale de nada. Alguém está falando em línguas estranhas ali. O apóstolo Paulo até disse o seguinte: o apóstolo Paulo disse assim: se não tiver quem interprete, então que todos fiquem calados. Quem tem o dom de línguas estranhas, ore para si mesmo, caladinho ali, ó, silêncio, porque vai trazer confusão, não vai trazer o crescimento espiritual. Olha o que diz aqui no capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Abrir aí? Olha o que diz. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Busquem os dons que vão fortalecer a igreja toda. Versículo 13. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Tem gente que fala, eu sou de Deus porque eu falo em línguas estranhas. Então peça a Deus o dom para interpretar. Porque senão, olha o que diz o versículo 14. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que, pessoal? O que eu estou dizendo. Eu não entendo o que eu estou dizendo. E ele continua dizendo, falando, então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Então quer dizer que se eu recebi de Deus o dom das línguas estranhas, e eu não tenho a capacidade de interpretar, então quando eu for falar em línguas estranhas, eu oro em espírito. Aí eu orando aqui. Estou falando em espírito com Deus aqui, eu estou ligado com Deus falando em línguas estranhas. E quando eu pronunciar palavras, eu vou pronunciar palavras que eu entendo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és poderoso. Aí eu entendo o que eu estou dizendo. E quem está perto de mim também está entendendo o que eu estou dizendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Já pensou se o Ângelo viesse cantar aqui hoje, cantasse só em línguas estranhas aqui? Como é que você poderia cantar junto aí o louvor a Deus? Aonde estaria o fortalecimento da igreja? Como poderão agradecer com vocês, se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando para nós o seguinte, de uma forma sucinta. O dom de línguas estranhas, sem o dom da interpretação, não tem proveito nenhum. Então aquela história de que é de Deus só quem fala em línguas estranhas, não existe isso na Bíblia. Venderam essa história nas igrejas por aí. Fulano só é batizado no Espírito Santo porque quando ele falar em línguas estranhas. Quem disse? Quem disse? Pode ser que Deus tenha concedido a ele outros dons espirituais e não tenha concedido a ele o dom das línguas estranhas. Quer dizer que ele não é batizado no Espírito Santo, ele não é de Deus? Por que só é de Deus quem fala em línguas estranhas? E se a pessoa estiver enganada? Não vou nem dizer pelo diabo, estiver enganada por ela mesma.
Ela escuta um falando em línguas estranhas aqui, outro ali, ela, já que só é de Deus quem fala línguas estranhas, eu vou começar a copiar o que o outro está falando. Nós estávamos em reunião com os pastores essa semana, e nós demos risada de uma situação. Tem um pastor da nossa igreja que ele tem filhos gêmeos. Hoje os meus rapazes já estão com 21 anos, se eu não me engano, 22 anos. E há muitos anos atrás, o menininho com 4 anos, na igreja já com eles e tal. E aí foram para a reunião, para o culto. E o pastor realizando o culto, tal, não sei o quê. E era o pastor regional. E eles, pastores de igreja. E aí no culto lá com o pastor regional, o pastor orando e tal, não sei o quê. E pá. E o pastor começa a falar em línguas estranhas. Mas não havia quem interpretasse. Aí o pastor contando lá, meu Deus do céu. Foi no mercado, o pastor, a esposa e o menino. Um outro dia, e quem é que estava no mercado também? O pastor que estava ministrando o culto. Aí o menininho olhou ah lá, mamãe, é o rejornal. Eu quero rejornal. Que rejornal, menino? Aquele que fala labalaia, labalaia, labalaia. Quer dizer que o menino estava falando em línguas estranhas também? Hã? Estava imitando. E será que estava imitando alguma coisa certa? Está entendendo a confusão? Mas se houvesse ali quem interpretasse, um falando em línguas estranhas, o outro dizendo, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso, todo mundo ia entender o que foi falado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se não há quem interprete, ore em línguas estranhas em espírito. Se há quem interprete, glória a Deus. E se você já recebeu o dom de línguas estranhas, peça a Deus a capacidade de interpretar. Porque quando não há entendimento, então não há união, não há crescimento, não há proveito nenhum. A irmã disse aqui, mas a pessoa só vai saber se tem quem interprete depois que ela fala. A Bíblia fala que o Espírito testifica. Se o mesmo Espírito que está nela é o Espírito que está na outra, o próprio Espírito Santo vai conduzir toda a situação. Aí ele perguntou, mas Deus dá os dois dons para a mesma pessoa, de interpretar e de falar? Sim, é isso que está dizendo. Volta no versículo aí. Se você fala, se você recebeu o dom de falar em línguas estranhas, peça a Deus a capacidade de interpretar. Peça a Deus. O irmão está dizendo, a confirmação do batismo no Espírito Santo vem com o falar em línguas estranhas. Negativa. Qual é a referência bíblica? Dá aí a referência bíblica. Porque o batismo no Espírito Santo, ele não depende dos dons. Atos 10:44. Coloca para nós aqui, por favor. Porque o batismo no Espírito Santo, ele não depende de dons.
Tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo e Deus não concede a ela nenhum dom. Ou Deus pode conceder um dom que não seja o dom das línguas estranhas, porque a Bíblia fala que tudo tem que ter um fim proveitoso. Atos 10, capítulo 44. Ali Pedro estava fazendo um culto, não é isso? É isso que fala o contexto. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam o quê? A mensagem, a pregação. Continua. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Aqui, preste atenção, existia um conflito entre os judeus e os gentios. Lembra que os dons de Deus sempre tem que ter um fim proveitoso? E nesse caso vai ter um fim proveitoso, porque os judeus se achavam superiores aos gentios. Eles entendiam assim: o que Deus dá para nós, jamais Deus vai dar para eles, porque eles são gentios, eles não são do povo judeu. Os dons espirituais sempre tem que ter um fim proveitoso. Quando Deus vai conceder ali agora o dom, olha lá, ó, Deus queria quebrar aquele preconceito que existia naqueles homens judeus. É como hoje. Às vezes chega uma pessoa na igreja, perdida que só, perdida, totalmente perdida. Quem olha para ela diz: não, esse daí não tem jeito para ele mais não, para ela mais não, não tem. Aí aquela pessoa entrega o coração para Jesus de verdade, Jesus liberta, transforma, mas ainda existe o preconceito. Será que fulano é de Deus mesmo? Será que isso não é fingimento? Será que isso não é mentira? Quer ver aonde acontece muito isso? Quando acontece muito isso? Quando, por exemplo, uma pessoa que tem um entendimento hoje, que o melhor para ela é ser um travesti, ela entende que isso é o melhor para ela, aí vem para a igreja, aí Jesus transforma, liberta, porque ela abre o coração, mas fica sempre aquela desconfiança: ah, mas fulano, será que fulano converteu mesmo? Todo mundo conhecia fulano. Ou então a menina que vivia na prostituição, ou então o rapaz que vivia ali na boca de fumo, drogado, ou então o outro que é um presidiário. Sempre tem aquela desconfiança. Aí Deus, para mostrar que realmente aquela pessoa se arrependeu, se converteu em uma nova criatura, aí Deus concede algo para quebrar o preconceito das outras, ou seja, um fim proveitoso. Eu quero que vocês entendam que o dom espiritual não é uma regra para dizer se é de Deus ou não. Lembra que a gente aprendeu aqui que tem pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus e tem o dom de curar? Não tem por aí os doutor fulano por aí? Tem ou não tem? Tem, famosos por aí, médiums e tal. Será que aquele dom é de Deus, vem de Deus? Provavelmente não, mas Deus pode conceder o dom de curar alguém? Pode, visando um fim proveitoso. Eu quero que vocês entendam que não é uma regra. Criou-se um preconceito, que só é de Deus, só recebeu o Espírito Santo quem começa a falar em línguas estranhas. E o irmão que não fala, mas realmente tem caráter de Deus, é convertido de verdade, aceitou Jesus de fato e de verdade, tem comunhão com Deus, anda na retidão, ora, jejua, lê a palavra, é crente fiel, quer dizer então que aquele irmão não é de Deus?
Mas às vezes Deus não viu um fim proveitoso conceder aquele dom para ele. Então vamos voltar lá no 45, né? Estamos no 45, Atos 10, 45. 10, 45, cadê? Coloca para nós, por favor. Vamos continuar lá. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. 46. Pois os ouviram falar em outras línguas e o quê? E louvar a Deus. O que estava acontecendo aqui? Eles não estavam apenas falando em línguas estranhas, mas também estavam interpretando. Foi aqui que aconteceu um conflito grande. Um conflito grande. Porque supunha-se que somente os judeus falariam em línguas estranhas. Mas os gentios, naquele momento, não receberam só o dom das línguas estranhas, mas receberam também a capacidade de interpretar. Naquele momento, os gentios estavam sendo superiores aos judeus. Era Deus dizendo assim: olha, ninguém é nada, nem judeu, nem gentio, mas aquele que se converte de verdade, se derrama e me aceita, esse daí eu concedo a ele o dom que eu quiser. Deus falando, os meus dons não são exclusividade de ninguém. É igual o nome de Jesus. Você acha que o nome de Jesus é exclusividade do pastor? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Pastor corre aqui em casa porque tem uma pessoa manifestada, o demônio está aqui, tem que mandar embora. Por que você não manda? Não, porque eu não sou pastor. E quem disse que você tem que ser pastor para mandar o demônio embora? A Bíblia fala que em nome de Jesus você vai curar enfermos e você vai expulsar demônios. É pelo poder do nome de quem? O nome de Jesus não é exclusividade de ninguém, só tem um detalhe. Você tem que ter autorização para usar. Como assim ter autorização? Se você não tem compromisso nenhum com Deus, não tem comunhão nenhuma com Deus, você vai falar o nome de Jesus com o diabo, você acha que o diabo vai respeitar você? Não é que ele não está respeitando o nome de Jesus, ele não respeita você. Ele falou isso para os filhos do sumo sacerdote Cefas, lá em Atos 19. Eles foram lá: ó demônio, em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse homem. O demônio olhou para eles e falou assim: olha, o Jesus que Paulo prega eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas você, quem você acha que você é para falar comigo? Qualquer pessoa que anda com Deus, que tem comunhão com Deus, que tem aliança com Deus, você tem autorização para usar o nome de Jesus para curar enfermos e expulsar demônios. E o demônio tem que sair. Tem que sair. Mas se não tiver comunhão com Deus, irmão, esquece. Aí volta aquela história todinha que eu falei do quê? Do caráter. Lembra do caráter? Você acha que o inimigo não conhece o seu caráter? O meu caráter? Ele sabe. O caráter de cada um de nós aqui, ó. E se ele vê que o caráter da pessoa é reto com Deus, irmão, como diz o baiano, ele passa de ré. Certa ocasião o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Versículo 16. Olha o 16, o que aconteceu? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. O que é despidos? Sem roupa, nu, pelado. Mas o nome não era o nome de Jesus?
O nome era o nome sagrado. Mas aqueles homens não tinham o quê? Autorização para pronunciar, para usar aquele nome. Foram envergonhados. Porque eles não eram crentes de verdade. Assim são os dons espirituais, não são exclusividade de ninguém. Deus concede visando um fim proveitoso. Para quê? Deus iria me conceder o dom de línguas estranhas aqui no culto de hoje, para mim ministrar o culto inteiro em línguas estranhas, e você sair daqui sem entender nada. Qual o fim proveitoso? Nenhum. Vamos voltar lá no 10, Atos 10, 46 que nós estamos agora? É o 46? Coloca pra gente, por favor. Já estamos finalizando o culto, gente. O culto aqui é uma benção. O culto aqui é Bíblia o tempo todo. Você vem aqui não é para ouvir o pastor, você vem aqui para ouvir a Deus, a palavra de Deus. E olha o que diz: pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, olha Pedro perguntando: pode alguém se opor a eles? Sejam batizados agora. Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Entendeu aqui porque que Deus concedeu aquele dom naquele momento? Porque os judeus se opunham até mesmo ao batismo daqueles gentios. Não concordavam. Não, eles não são dignos. Não, eles não estão prontos. Não, eles não estão preparados. Não, que não sei o que é isso, que não sei aquilo. Aí, o que Deus fez? Visando um fim proveitoso, concedeu a eles o dom das línguas estranhas. Quando eles começaram a falar em mistérios e revelar, traduzir os mistérios, interpretar os mistérios, Pedro pegou e disse para os judeus: nós vamos impedir o batismo deles? Se o próprio Deus já derramou o Espírito Santo, como é que nós vamos impedir o batismo nas águas? Como? Deus está aceitando eles. Então veja que ali foi para quebrar um preconceito, visando um fim proveitoso. Por isso que aqui na igreja, no culto de Santa Ceia, estou falando aqui, cada ministério é de um jeito. Aqui, nós não proibimos ninguém de participar da Santa Ceia. Porque se a pessoa entrou e ela abriu o coração para Jesus e ela aceitou Jesus na vida dela, quem sou eu para dizer, obreiro, não dá ali para aquele senhor ali não, ó. Eu? Se Jesus está aceitando ele, como é que eu vou rejeitar? Eu sou louco? Se alguém chega aqui, participou de um culto e diz: olha, o bispo Paulo, eu quero ser batizado nas águas, porque eu creio que Jesus é o Salvador, sem ele não tem vida eterna. Aí alguém já grita: não, mas ele não está preparado. Quem é você para dizer que ele não está preparado? Se ele tiver aceitado Jesus ali, se ele tiver crido na palavra, por que eu vou impedir ele? Então a Bíblia também nos ensina muito sobre preconceito. Deus não tem preconceito não, irmão. Para Deus não tem diferença entre branco, negro, amarelo, chinês, homem, mulher, criança, adulto. Para Deus somos todos iguais. Esse negócio de preconceito é coisa do inimigo. É coisa de Satanás. Tanto no conceito espiritual quanto no conceito físico. É coisa do diabo. Quando alguém se desfaz do outro por preconceito, por causa da cor da pele. Irmão, você esqueceu que o mesmo que fez você foi o que fez Deus? Ó, o que fez o negro? Foi o mesmo. Então quando você tem preconceito com ele, você está tendo preconceito com o próprio Deus. Todos são criaturas de quem? De Deus. Nós temos que quebrar esse negócio. A igreja não pode ter isso não, pelo amor de Deus. A igreja não pode ter esse negócio. A igreja que eu falo, as pessoas. Porque fulano é mulher.
E daí? Também foi feita por quem? Por Deus? Ah, porque fulano veio... é gordo. Para com isso, gente. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, nem espiritual, nem físico. O irmão dizendo aqui que tem muitos irmãos que estão afastados da igreja por causa desse preconceito que muitos pastores colocam, por exemplo, na hora da ceia. Quem sou eu para julgar você? Talvez naquele dia ali, olha, naquele dia, naquela palavra, a conversão daquela pessoa que talvez está pela primeira, segunda vez na igreja, foi mais sincera do que a conversão do pastor que está em cima do altar pregando. Então, irmãos, para finalizar aqui, vamos comigo lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, para finalizar. Vamos finalizar o texto aqui, sagrado, finalizar esse aprendizado maravilhoso. Diz assim, quem já ouviu falar na Torre de Babel? Torre de Babel, já, não é a novela não. Quem sabe o que significa a palavra Babel? Babel, quem sabe o que significa Babel? Confusão. Então quando você lê a mensagem Torre de Babel, quer dizer Torre da confusão. A palavra Babel é confusão. É daí que vem a palavra Babilônia, lugar de confusão. Olha o que diz aqui, aquele povo, logo depois do dilúvio, o povo que ficou na terra, os descendentes de Caim, os descendentes de Cã, filho de Noé, eles não queriam compromisso com Deus não. Então eles falaram assim, olha, vamos construir uma torre que chegue até o céu. Mas quando a gente fala de céu, não é lá no espaço não. É na altura acima de onde chegou o nível das águas do dilúvio. Eles queriam construir uma torre que fosse acima de onde chegou o nível das águas. Porque no entendimento deles era, se Deus mandar outro dilúvio, a gente sobe a torre e se salva. Em outras palavras, fugimos do castigo de Deus. Querendo trapacear com Deus, querendo dar o nó em Deus. Sabia que tem gente que é assim até hoje? Tem gente que quer passar Deus para trás, como se pudesse. Aí Deus olhou e viu que a obra estava indo de vento em popa. A obra estava indo em frente, Aí olha o que Deus disse. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha Deus falando, eles falam a mesma língua, eles se entendem. E pelo fato de se entenderem, a obra que eles estão levantando está indo muito bem. E se eles continuarem se entendendo, isso vai ser só o começo, eles vão fazer coisas terríveis. E aí Deus disse no versículo 7, venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes. Deus falando ali, vamos confundir esse povo com línguas diferentes, idiomas. É aí que nasceu os idiomas diferentes. O japonês, o inglês, o
o francês, o espanhol, e por aí vai. Então vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais, o que, pessoal? Entender uns aos outros. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. E no 9 diz assim: ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Presta atenção aqui agora, ó. Voltando no dom de línguas, interpretação de línguas estranhas. Se há quem fale as línguas estranhas e há quem interprete, todos entendem e há crescimento para todos. Se há quem fale línguas estranhas, mas não há quem interprete, então ao invés de haver crescimento, só vai existir o que está escrito ali? Só vai existir o que? Confusão. E eu pergunto para você, a igreja é lugar de crescimento ou lugar de confusão? De crescimento. Então o dom de capacidade de interpretar as línguas estranhas é raríssimo. E por que é tão raro? Porque são poucos os que se preocupam em buscar esse dom. A maioria é orientada, você tem que falar em línguas estranhas, é a confirmação, não. Busque o dom de interpretar. Deixa Deus usar você para interpretar e revelar os mistérios dele para as pessoas, para levar o crescimento espiritual para as pessoas. Bispo Paulo, e como que eu faço para ter esses dons espirituais? Tendo vida com Deus. Tendo vida com Deus. Deus só vai confiar a você algo importante se Ele olhar para você e ver que o seu caráter é reto. Você é de oração, você é de jejum, você não anda atrás de uma máscara, você é crente na igreja, é crente em casa, é crente no trabalho, você jejua, você ora, você levanta de madrugada para falar com Deus, para buscar a presença de Deus, você lê a Bíblia, você tem fome e sede da palavra de Deus, aí sim, aí Deus vai derramar dons espirituais sobre você. Amém?